Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus, estamos alegres, porque o Senhor é bom, né, irmãos? Todo o tempo Ele é bom. Verdade, Graças a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Louvado seja Deus, aleluia. Capítulo 12 do Atos dos Apóstolos. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 12 do Atos dos Apóstolos. Versículo 1 a seguir, diz assim: Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Tendo ser isso agradado aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. Guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. E ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciais isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando,
submetendo as sentinelas ao inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos alegres porque hoje nós tivemos a oportunidade de estar ali no Maricovas, orando ali, pelo primo da minha esposa e orando também por algumas pessoas que estavam ali, falando um pouco da palavra do Senhor, e dizendo que Deus está no controle, nós somos gratos a Deus, Estava lendo uma palavra ainda agora, e em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 a 7, 18, dizendo, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos a um lugar como esse, ou a um lugar como nós fomos na quarta passada, ali naquele asilo, a gente volta pensativo, A gente volta até mesmo indignado com nós mesmos, porque às vezes nós reclamamos de tanta coisa, irmãos? E às vezes Deus nos leva a esse lugar para nós sermos mais gratos a Deus, Dessa maneira, para nós vermos aonde nós estamos e olharmos para o lado e saber que tem sempre alguém que está pior, que está com uma dificuldade maior, Então, e Deus vai nos trazendo essas lições. E nessa oportunidade eu conversei com um rapaz lá no hospital, o nome de Alex. Quando os irmãos foram orar, apresenta ele também em oração. E eu estava falando justamente sobre isso, sobre o propósito de Deus, Porque às vezes nós estamos tão ocupados, não é assim? Nós vivemos uma correria tão terrível, e nós usamos esse argumento para negligenciar algumas coisas, a obra do Senhor, por exemplo. Não tenho tempo, eu trabalho demais, que eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitas responsabilidades, e assim vai indo, São inúmeras as desculpas, E eu estava conversando com esse rapaz e estava falando com ele que às vezes Deus, por falta de tempo, Ele nos para. Espera aí que eu vou parar você um pouquinho, você está muito ocupado, você está muito corrido, eu vou dar um descanso para você, vou te parar um pouquinho. Porque a realidade, irmãos, é que não é que nós temos falta de tempo. A realidade é que nós administramos mal o tempo. Dessa maneira, aleluia. Então, uma vez eu estava conversando com o Senhor, ele falou, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu falei isso para ele, eu falei, se você não tem tempo de ir para a igreja, então você está administrando seu tempo mal, então. Porque o homem tem tempo para tudo. Verdade. Então, eu conversando com esse Alex, eu falava, às vezes o Senhor nos para nós refletirmos. Ele acompanhava comigo a conversa, o raciocínio, a gente vê outro mundo, a gente vê outras coisas, isso mesmo, Alex. Deus nos para isso, para nós, até mesmo ouvir uma palavra, que ele falou que estava 15 dias lá. E aí, eu falei, às vezes, dentro desses 15 dias, você precisava ouvir uma palavra. Veio alguém aqui e falou, não veio ninguém. Então você precisava ouvir alguma coisa de Deus. E aí eu falei alguma coisa da palavra do Senhor por ele,
E eu perguntei quanto você tem previsão de alta? Ele falou, não tem, porque é tudo pelado, não tem previsão de alta. E aí foi o tempo, acho que deu certo do quarto e voltar, aí ele já estava dando volta para o Alex. Aí ele olhou para mim feliz da vida, porque ele estava recebendo alta, né? Eu falei, agora vá, né? Ela falou, vou ir na igreja, né? Agora eu vou buscar mais a Deus. Então, Deus tem um propósito com tudo que acontece conosco, né? E foi uma bênção ali naquele lugar, né? Nós acabamos fazendo um pouquinho, né? Significante, e que também não é para a nossa honra, Jesus falou, depois que vocês fizerem tudo, vocês vão falar, ó, somos servos inúteis. Por quê? Porque só fazemos aquilo que Ele nos manda. Então, é uma gota no oceano daquilo que realmente precisa ser feito, né? Mas que Deus nos dê graça para que nós continuemos, então, fazendo a obra do Senhor. E o texto que nós lemos aqui, irmãos, você é sucinto, bem rápido, na palavra dessa noite, até porque eu tenho problema em entregar depois do horário. Depois do horário eu não gosto de entregar, mas eu não tenho problema nenhum se Deus terminar a mensagem que Ele quer falar antes, eu não tenho problema nenhum. Às vezes a pessoa quer ficar esticando o assunto, enchendo linguiça no púlpito e já acabou a mensagem, né? Já acabou faz tempo. Aí você não começa a abrir a boca, aí veja bem, a igreja estava sendo perseguida, né? Começou o momento da perseguição e nós, irmãos, nós nos desenvolvemos bem quando nós somos perseguidos. Quando nós estamos em aflição, quando nós estamos com problema, nós deslanchamos, irmãos, né? É um mistério de Deus, mas nós vamos que vamos, né? Agora, quando tudo está bem, irmão, nós estamos tranquilos, sossegados, né? Perna na mesa, né? Netflix, né? Assim, fica tudo normal. Mas às vezes, de vez por outra, Deus permite umas coisinhas acontecer, porque Ele está no controle da situação. Então Ele fala, bom, meu céu e minha céu está muito paradinho, então Ele precisa de alguma coisa. Aí Deus manda ali os mosquitinhos para, né, acabar com a nossa paz, não é assim? Então a igreja estava em perseguição. Os crentes estavam sendo mortos, outros presos. E nessa matança aí, irmãos, Tiago, né, o irmão de João, que fazia parte dos três lá que foram no Monte da Transfiguração com Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Tiago foi morto à espada. E aquele cenário, né? Aquele evento agradou o povo. E o Herodes, vendo que isso agradara ao povo, então ele falou, opa, estou no caminho certo. Mas aí ele prendeu a Pedro. Não podia matar o Pedro na ocasião, porque era a época da Páscoa. Então, eles guardaram ali Pedro, né, já para depois da Páscoa matar ele. Mas Deus tinha um outro propósito para Pedro, né? Tiago tinha terminado o tempo dele, foi embora, porque senão também não tinha morrido, né? Porque as coisas acontecem, irmão, só debaixo da vontade de Deus, né? O João foi o último dos apóstolos a morrer, né? Foi o último. Enquanto Deus não revelou o Apocalipse, né? E a tradição conta que ele foi lançado no tacho de óleo fervente. E como ele não morreu, porque Deus o havia livrado ele, então ele foi lançado na ilha de Patmos, né, para ali morrer. Mas enquanto o Apocalipse não foi revelado para ele, Deus não permitiu que João morresse. Então tudo está
debaixo da vontade do Senhor. Tudo está no controle de Deus. Não se desespere, irmão. Não fique desesperado por qualquer coisa. Não fique perdendo a fé por qualquer evento que aconteça na sua vida. Porque tudo está debaixo da vontade do Senhor Jesus. Nada vai acontecer se não for da vontade dele. Então se tranquilize nessa noite, porque o Senhor está no controle de tudo. E Pedro estava preso ali, né? Era bastante os guardas ali, né? Era 4 vezes 4, 16 soldados, só para tomar conta de Pedro. E Pedro amarrado de um lado e do outro nos guardas ali. Agora o que eu acho interessante, irmão, é que Pedro, ele estava tão tranquilo, irmão. Ele estava tão tranquilo, que ele dormiu. Aí eu te faço a pergunta: quem é que dorme na cadeia, irmão? Quem é que consegue dormir estando preso, sabendo que o colega foi morto à espada? Quem é que consegue dormir? Somente aqueles que têm fé e fé viva no Senhor conseguem descansar, né? Então Pedro dormia tranquilamente. Mas o que eu acho interessante aqui dessa palavra, irmão, é que a igreja fazia constante oração por Pedro. Aleluia. E tudo acontece, irmão, quando há oração. Quando tem oração, as coisas, o sobrenatural acontece. Quando há oração, Deus começa a manifestar milagre. Quando Paulo estava preso com Silas, a Bíblia fala que meia-noite eles oravam e cantavam. E de repente, foi até louvado aqui, de repente veio um terremoto e Deus livrou as cadeias de todos. Então, Pedro estava dormindo, mas tinha uma igreja que estava orando. É Deus, aleluia. E no meio dessa oração, o anjo veio para visitar a Pedro. E teve que dar uns toquezinhos nele, quando estava com sono mesmo. Estava com sono. Pesado. Deu uns toques nele, vamos. Saiu da cadeia dormindo, porque não sabia o que estava acontecendo. Pensou que era um sonho. Imagina, né? Saiu dormindo da cadeia. Sono abençoado, viu? E ali, o anjo tocou nele, falou para ele se vestir, né? Falou para ele calçar a sandália, né? E cinge de calça, sandálias, né? E ele assim o fez. E as cadeias quebraram. E Pedro agora começou a andar com o anjo do Senhor. E Deus me faz sentir aqui nessa noite, irmãos, que Ele está despedaçando cadeias nessa noite. Eu não sei que tipo de cadeia que você tem orado para Deus quebrar, para Deus soltar, para Deus libertar. Não sei se é cadeia espiritual, se é física, se é material, mas Deus está quebrando cadeias nessa noite. O anjo quebrou as cadeias ali e Pedro começou agora a sair. E quando Pedro saiu no último portão que deu para a rua, né? O anjo já tinha feito a parte dele. Porque é assim, irmão. Entendeu? Aquilo que você não consegue fazer, Deus vai fazer. Pode orar, ficar tranquilo, que Deus vai fazer. Mas aquilo que é para você fazer, você vai fazer. Então, cumpriu-se a parte do anjo. Foi tirar Pedro de lá, libertar, sair do meio dos guardas. Agora chegou na rua, e agora? Agora caminha, vai embora, vai lá. Vai andar, né? E Pedro chegou no lugar onde o povo estava congregados, orando ao Senhor. Aleluia. Né? Orando. A serva, a menina chamada Ruth, né? Ela, de tão alegre que ela ficou, irmão,
e ela nem abriu a porta. De tão alegre, ela já foi dar logo a notícia, porque ela ficou muito feliz, porque Pedro tinha saído da cadeia. Aleluias. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus tem alegria para nós aqui. Meu Deus, aleluia, Jesus. Existe o tempo da cadeia, existe o tempo do sofrimento, mas também existe o tempo da alegria. Deus, aleluia. Existe o tempo que o Senhor abre as cadeias, abre as portas. Irmão, estou tanto tempo procurando emprego, vai chegar o tempo que a porta vai se abrir. Irmão, estou tanto tempo procurando a cura de uma enfermidade, vai chegar o tempo da enfermidade ser repreendida e você receberá a sua cura. Meu Deus, Não estou orando por parente, por uma bênção, vai chegar o tempo, irmão. A nossa vida, ela é feita de etapas, de fases, entendeu? E a fase, irmão, ela não dura para sempre. Meu Deus, São aleluia. tempos que você vai pulando, vai saltando por elas, e Deus vai te dando vitória nessas fases. Então, Pedro estava tranquilo por quê? Porque ele sabia que não ia morrer. Ele sabia que Jesus tinha feito uma promessa para ele. Deus tinha feito. Falou: olha, Pedro, quando você ficar velho, vai ser outros que vai te vestir, né? Que vai te calçar, vai te levar para um lugar que você não quer ir, né? Quando você ficar velho, vai ser assim. Então, Jesus já tinha falado para Pedro que ele não ia morrer novo, quando ele ficasse velho. Então Pedro estava novo ali ainda. Então ele sabia que não tinha chegado no tempo dele, porque havia uma promessa do seu mestre. Aleluia. Aleluia. Deus tem promessa para nós. Nós permanecemos com fé, né? Que vai vencer as etapas, né? Os problemas. Você vai chegar lá do outro lado, né? E muitas pessoas já se alegraram com isso. Às vezes a gente fica tão, né? Difícil encontrar uma menina como Ruth, né? E se alegrou com a vitória dele, né? Assim, difícil, né? Mas Deus coloca pessoas que vai se alegrar com a nossa vitória. Amém. Né? Vai se alegrar, Aleluia, Jesus, né? tu és Com a fiel. sua vitória. Outro dia nós estávamos pregando aqui, né? Sobre a caverna de Adulão, né? Deus coloca pessoas que a princípio são problemáticas, mas lá na frente são as pessoas que vai te ajudar, né? Que vai te levar até a frente. Então, Ruth se alegrou. E o povo falou: você está louca, menina? Está preso lá. Porque tem pessoa que ora, mas não tem fé, irmão. Que a fé, que a oração dele vai ser respondida. E quando você fala: olha, a porta abriu, fala: que isso, rapaz? A porta abriu, você não tem nem a terceira série. Você acha que Deus vai abrir a porta para você na Mercedes, na firma multinacional, né? Ele não acredita, mas ele está ali orando com você, fala: Senhor, abre a porta para a irmã, para ela trabalhar numa firma grande. Aí quando acontece, a pessoa fica, né, maravilhada, né? Então, Deus, irmão, vai fazer coisas grandes em meio à oração, né? Deus vai fazer coisas tremendas, né? Coisas grandes. Às vezes você acha: a oração não está sendo ouvida. Tantos irmãos estão orando por essa causa, tantos irmãos estão me ajudando. A oração não vai ser ouvida, mas vai ser. Glória a Deus, aleluia, Jesus, tu Vai és ser fiel, ouvida, Pai. entendeu? Vai ser ouvida. E quem sabe que o Senhor já enviou o anjo hoje para começar a quebrar as muralhas, cadeias, para abrir o caminho, aplanar, para que você possa passar.
Entendeu? Quem sabe hoje não é o último dia que você está fazendo a oração por uma causa, né? Milagre. Quem sabe não é hoje que você pode ainda receber uma notícia: olha, aconteceu. Deus, aleluia. Porque Deus está no controle de tudo. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar os irmãos, as irmãs, que o Espírito Santo possa ser profundo na vida dos irmãos, de maneira que as bênçãos possam acontecer. Em nome de Jesus, tá, irmão? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus.